Bom dia a todos. Nós temos que dar continuidade ao programa e também temos as pessoas que estão a ver por streaming. A ver se vem o resto das pessoas que ainda estão ali na sala, mas vamos ter que mesmo dar início à segunda parte aqui da nossa conferência. Portanto, bem-vindos à segunda parte da 30ª Conferência do Executive Digest. E dando continuidade ao nosso programa, vamos contar com a participação de Rui Malcata, diretor da Steelcase, e que nos traz uma apresentação com o título Porque Portugal Atrai. Rui Malcata, muito agradeço a sua disponibilidade e atenção. O palco é seu. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradecer à Multipublicações e à Executive Digest e a todos vós que estão aqui. Na prática, um desafio, que é o desafio de receber agora toda a gente já com açúcar nas veias e cafeína e a tentar estabilizar um pouco as coisas, mas o Ricardo lançou-me o desafio de poder transmitir o que é que uma empresa como a Steelcase, e hoje mais à frente já explicarei um bocadinho melhor para quem nos conheça o que é que nós somos, quem nós somos e aquilo que nós fazemos, mas lançou-me o desafio de tentar transmitir porque é que Portugal atrai, ou porque é que Portugal nos atraiu a nós. E eu, quando foi para preparar este trabalho, uma das coisas que tive a olhar foi obviamente, para o programa da conferência, e achei curioso que, dividindo isto em quem falou antes e quem vem a seguir, tivemos aqui coisas na primeira parte muito mais tangíveis, muito mais palpáveis, quase que os passos. Aliás, há uma que é acertar o passo. E na segunda parte temos coisas muito mais intangíveis e muito mais comportamentais. E se calhar, no fundo, se calhar não, acho que no fundo são estas duas coisas que acabam por nos atrair. E que tentamos, embora eu acho que tendencialmente nos agarramos muito aos processos e temos mais dificuldade do outro lado, pelo menos foi a percepção com que eu fiquei aqui hoje. Mas Portugal atrai. Se nós formos pela rua e perguntarmos a alguém porque é que Portugal atrai, eu acho que as três respostas iniciais são óbvias, não é? Portanto, seja é o clima, é a comida e são as pessoas. Isto é uma coisa básica. Agora, o que é que atraiu verdadeiramente a Steelcase para Portugal? Primeiro, e aqui para quem não conhece a Steelcase é uma empresa que nasceu em 1912 nos Estados Unidos, e com isto abro um parênteses, não vamos confundir agora a árvore com a floresta, atendendo aos contextos atuais, mas é uma empresa que nasceu essencialmente com um ADN de criação, que foi a resolver um problema. Imaginem-se em 1912, com os espaços de trabalho todos feitos em madeira e com papel e burocracia por todo o lado, toda a gente a fumar, porque ainda não havia a consciência que existe hoje relativamente ao tabaco, e o que é que acontecia? As pessoas mandavam as beatas para os cestos de papéis e os escritórios ardiam todos. Muito bom para o negócio de quem vende móveis, muito mau para o negócio das empresas. E este foi um ADN que transformou um pequeno negócio que inventou o cesto de papéis metálico, que no fundo resolveu o problema dos incêndios com um pequeno produto, e transformou no que é hoje uma multinacional espalhada pelo mundo inteiro, com mais de 4.000 patentes e que hoje, além de ser o maior especialista no desenvolvimento de produtos para escritório, é também uma das entidades com maiores conhecimentos ao nível do que é a concepção e o funcionamento de um espaço de trabalho. E não veio para a Europa porque sim, veio para a Europa como vieram mais de 4.000 empresas. Aliás, diz-se que dizem os estudos que entre 85 e 89, cerca de 4 a 5 mil grupos empresariais americanos vieram para para a Europa, o que representou qualquer coisa como entre 700 a 900 mil milhões. E a Steelcase veio atrás. No fundo, veio atrás porquê? Porque as empresas americanas que vinham para a Europa sentiam que necessitavam do conforto de trabalhar com quem os conhecia, com quem os apoiava no que eram já os seus padrões, e isto fez com que a Steelcase adotasse a mesma postura. Também veio para a Europa, entrou na Europa por aquisições, num mercado que funcionava muito com entidades a nível nacional, a produzirem apenas para o que era nacional, e entrou no setor da indústria, como entraram outras no setor da energia, automóvel e banca. Portanto, no fundo, a Steelcase veio trazer para a Europa aquele valor que já trabalhava com as empresas americanas. Isto não é um mercado sexy.
sejamos honestos, nós se olharmos para os números deste mercado, estamos a falar a nível global, não chega aos 70 mil milhões, estamos a falar a nível da Europa que não chega aos 13 mil milhões, quer dizer, eu olho para os números de negócio da Sonai e bate quase praticamente o negócio europeu do que é esta indústria. Portanto, agora, se nós olharmos de outro prisma, que é, mas isto afeta todo e qualquer um que trabalha em serviços. E se nós contarmos que, por exemplo, em Portugal 60% da atividade é em serviços e que aquilo que este setor desenvolve afeta diretamente a produtividade e o bem-estar das pessoas, e isto traz ganhos substanciais a qualquer organização, então se calhar já começamos a olhar para este negócio de um outro prisma. E caracterizando só aqui um bocadinho como é que este negócio funciona na Europa, é um negócio extremamente polarizado. É um negócio que além de muito polarizado, a produção não é na Europa suficiente para colmatar as necessidades. E isto faz com que, essencialmente por parte do continente asiático, haja uma penetração na Europa muito, muito grande. Há aqui um fator que eu gostava de salientar, para além de todos os outros são números, eu não vos vou cansar com números, mas houve no ano de 2024, e isto são números, isto é um setor muito difícil de obter números, nós vamos trabalhando com os números de há 2 anos atrás, houve um investimento de 10% do investimento que vimos lá atrás, no ano passado, foi feito ao nível da educação. Ou seja, ainda hoje estávamos aqui a falar na parte inicial de investir em conhecimento, de investir em literacia, e o que é verdade é que o setor da educação este ano, e em Portugal principalmente, e muito por ajuda do PRR, houve um investimento de parte do ensino público em Portugal este ano, que realmente está a dotar os nossos alunos de capacidades e a trazê-los para um mundo que, efetivamente, eles, quando saírem deste mundo e chegarem às empresas, se não o encontrarem também, vão sentir que algo aqui não bate certo. O papel da Steelcase nestes números, nós somos líderes incontestados na Europa, somos líderes em termos de inovação e conhecimento a nível global, fomos durante muitos anos líder mundial neste setor. Hoje não somos, porque o número 1, 2 comprou o número 5 e matemática é matemática e não há nada a fazer contra ela, mas o que é verdade é que temos uma preponderância muito grande. Mas então, voltando ao tema, o que é que atrai as empresas para Portugal? E eu aqui, quer dizer, nós ainda hoje de manhã ouvimos uma série de coisas. Eu fiz o seguinte, fui à inteligência artificial e perguntei-lhe, diz lá, porque é que Portugal é atraente? E eu acho que não espanta ninguém que tenha saído, que é o talento, que é a localização, a estabilidade, o ecossistema, a qualidade de vida, os fatores estratégicos de atração para Portugal e as vantagens de porque é que isto são fatores estratégicos, ninguém, acho que todos podemos concordar com isto. Onde eu comecei um bocadinho a desconfiar foi ali na parte do impacto. E o impacto fala em produtividade, eficiência, redução de risco, inovação, alteração, atração e retenção. Eu ando nas empresas todos os dias e ouço as empresas a queixarem-se disto todos os dias. Já a queixarem-se que é difícil atrair, a queixarem-se que temos indicadores de produtividade que são baixíssimos. Então, fiquei desconfiado e perguntei-lhe, mas quais são as fontes? E as fontes não podiam ser mais credíveis. Portanto, olhando aquilo um bocadinho que disse hoje o Dr. Paulo Macedo de manhã, se calhar o problema é muito mais cultural e comportamental do que afinal a realidade nua e crua dos números. Quer dizer, eu não vou pôr em causa o que uma EY, o que uma OCDE, uma Comissão Europeia, quer dizer, não podem estar todos errados. Então, afinal, o que é que se passa? Eu não vou cansar aqui com estes números. A única coisa que eu queria realçar aqui é que nós estamos num setor em que a produção europeia ultrapassa as necessidades de consumo. Mas tudo, mais de metade daquilo que nós fazemos é para exportação. E depois vamos importar quase metade daquilo que consumimos. E nós estamos a exportar qualidade e a importar menor valor. Porque nós estamos a exportar para países para os continentes como os continentes americanos e continente asiático também, e depois a maior parte das importações vem do continente asiático. E estamos a falar de procura por baixo custo. O papel da Steelcase nisto, em Portugal
Portugal os números são baixíssimos, mas o que é verdade é que nós mantemos a liderança e nós primamos pela qualidade. Então o que é que faz uma empresa que prima pela qualidade e pelo valor ser líder em Portugal, ainda por cima, contra os próprios produtores nacionais, que, diga-se, atalho de foice, a produção nacional, 60% vai para a exportação. E não é uma exportação de valor, é uma exportação meramente de quantidade. Então, mas porquê é que isto é possível de acontecer? E a nossa leitura Steelcase é relativamente simples. A tendência deste mercado, principalmente a seguir à crise financeira, que já hoje aqui falámos dos seus impactos, a tendência desta indústria foi, com o impacto da crise financeira e com os constrangimentos nas empresas, foi baixar custos. Foi, no fundo, através da redução de custos industriais, ou seja, a simplificação de produto, foi baixar o custo final para o cliente. Isto é muito simples. O que isto traz é uma queda de valor. Traz queda de valor para o setor e traz queda de valor também para os utilizadores do produto. A Steelcase fez exatamente o contrário. A Steelcase adotou uma estratégia de criação de valor. Quando toda a gente estava a ir para baixo, nós optámos em ir para cima. E fizemos uma criação de valor não só na oferta, mas nos serviços que disponibilizávamos às empresas. E isso fez com que nós criássemos valor na indústria e tivéssemos também a criar valor para os mercados com que trabalhávamos. Por isso, aquilo que nós fazemos é, basicamente, desenhar espaços de trabalho, obviamente sustentados por produtos que promovem produtividade e bem-estar, mas essencialmente focámos-nos em trabalhar com as organizações que procuram que os seus espaços de trabalho cumpram com os seus objetivos estratégicos de negócio. Nós podemos, já hoje aqui falámos, e vamos falar seguramente à tarde, de múltiplas formas de fazer as coisas, de múltiplas receitas, estratégias, o que for. Tudo isto tem um sítio para acontecer e é uma das ferramentas que está disponível. Se não for utilizada, algo fica para trás. E como vimos, não estamos a falar de valores de investimento assim muito grandes. O setor tem uma representatividade baixa. Por isso, e eu com isto já acho que já consigo dizer o que é que atraiu a Steelcase afinal para Portugal. Aquilo que atraiu a Steelcase para Portugal foi valor e é aquilo que continua a atrair-nos em Portugal, é que nós acreditamos que há valor no mercado português, há valor nas empresas portuguesas e principalmente há valor nas empresas que apostam nas suas pessoas, como falávamos aqui hoje em dar da capacidades, em capacitar as pessoas, e é isso que nós, enquanto a Steelcase entender que isso existe, pois continua a ser um mercado para nós atrativo. E eu tive algum receio do slide que vou pôr a seguir, mas não resisto a deixar uma provocação. Nós estamos aqui a falar de um Portugal extraordinário. Eu acho que toda a gente sabe e se lembra do que é que aconteceu ao burro quando parámos de lhe dar palha. Não foi nada de extraordinário, pois não. Portanto, acho que a parte é, podemos ter todas as estratégias, temos que ter coragem, temos que investir. Nós, Steelcase, temos feito isso e continuamos a acreditar que em Portugal isso é possível de fazer. Muito obrigado. Rui Malcata, muito obrigado pela apresentação e porque é que Portugal atrai realmente por tudo isto e por muito mais, mas depois que também trouxe aqui alguns pontos que são essenciais, realmente, se com a nossa competitividade e pelos custos não é por esse o caminho, realmente baixo valor acrescentado não é esse o caminho que nos vai tornar extraordinários, a questão do mercado também todo muito partilhado também não ajuda realmente, e ainda bem que a Steelcase veio para Portugal porque achou que havia valor e esse é que é o essencial. Vamos então dar seguimento ao nosso programa e vamos ter a terceira mesa de debate e última mesa de debate. Portugal 2035, inovação, resiliência e liderança no mundo em mudança. E para debater estes temas temos como convidados, e que eu convidava já a subir ao palco, Bruno Gonçalves, eurodeputado, José Val, diretor de empreendedorismo e inovação do IAPMEI e Marcelo Nico, diretor-geral da Tabaqueira. Esta mesa vai ser moderada pelo João Silva Gil, que é o diretor adjunto da Executive Digest. Muito obrigado aos três. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos, os presentes e aqueles que estão-nos a ver online. Foi uma manhã muito preenchida, com apresentações e mesas de debate muito interessantes
para tentar descobrir caminhos para um Portugal extraordinário e cabe-nos agora a nós tentar fazer a nossa parte antes do encerramento pelo fantástico Pedro Brito. E vou começar por uma pergunta para o Marcelo, tentar perceber qual é que é o papel da tecnologia e da inovação na competitividade do nosso país e como podemos abrir caminho a uma maior interligação entre as empresas e a academia. Uau, bom dia a todos e obrigado. Eu acho que a inovação e a tecnologia são fundamentais hoje para uma empresa continuar a operar, fundamentalmente. Eu estou a liderar uma empresa que tem 99 anos. Imagina, a Tabaqueira foi fundada por Alfredo da Silva 99 anos atrás. Se não fosse pela inovação e a tecnologia que temos trazido à nossa operação, seria inviável hoje ter a empresa operando. Estou falando de uma empresa que é o 7º maior exportador português. Exportamos por mais de 1.000 milhões de euros por ano e uma boa parte dessa exportação é tecnologia e inovação, que uno não esperaria neste setor, mas, por exemplo, nós temos aqui em Portugal 240 engenheiros de software que fazem todo o desenvolvimento de tecnologia para a Philip Morris Internacional desde Portugal. Se estava a falar dos motivos por os quais Portugal é atraente, não? Na apresentação anterior. O talento que encontramos em Portugal é o que nos permite continuar a investir, a desenvolver. Falavas da ligação com a academia. É uma interligação muito estreita, porque achar o talento português, desenvolvê-lo em conjunto e criar as condições para eles poderem desenvolver o trabalho deles. Nós, nesse sentido, já temos vários milhões de euros de exportação feitas de tecnologia para todo o mundo. E o centro de Generative AI da Philip Morris Internacional também está basado aqui em Portugal. Nas áreas financeiras, a nível global, também temos o centro de excelência aqui, ou seja, porque achamos portugueses capazes, com as competências necessárias que a academia portuguesa gera, e o nosso interesse é tê-los aqui em Portugal, criar aqui as condições necessárias para que esse trabalho seja feito aqui. Por exemplo, toda a parte de budgeting and reporting global da Philip Morris Internacional é feita aqui em Portugal para o mundo. Bem exportado para 168 países no mundo inteiro. Essas são 150 pessoas que trabalham conosco aqui. E depois, obviamente, está a parte industrial. E na parte industrial também, se não há investimento em tecnologia e inovação, outras fábricas a nível mundial teriam tirado o trabalho que nós fazemos aqui na Tabaqueira. Temos exemplos de automatização, de movimentos de matérias-primas, braços robóticos que trabalham na nossa empresa. E que são feitas em parcerias com empresas portuguesas, e essas são tecnologias que depois não só servem a nós, mas também essas empresas têm um know-how que depois podem exportar. Então, respondendo à tua pergunta, sem inovação e sem tecnologia seria impossível competir hoje, porque fundamentalmente não fala-se só do mercado português, estar basado aqui em Portugal, mas tendo a oportunidade de operar a nível, pelo menos europeu e global, eu acho que é fundamental para o desenvolvimento e o crescimento da economia portuguesa. Marcelo, estamos a falar de quantas empresas que a Tabaqueira tem relações comerciais? Nós temos Em Portugal, claro. 3.000 fornecedores portugueses, ou seja, temos uma cadeia de valor enorme, já desenvolvida nos 99 anos que estamos a operar aqui. Este ano temos lançado também o T-Lab, ou a Academia de PMI da Tabaqueira, porque temos tanta formação feita, porque um dos elementos que tem a ver com talento, inovação e tecnologia tem a ver também com o skilling e upskilling das pessoas. Ou seja, nós temos um mundo do trabalho que está a evoluir rapidamente. Então, nós temos que preparar as pessoas que trabalham conosco para competir neste mercado, para ficar conosco também e estar a par do que precisamos fazer. E não é só os nossos funcionários. Na Tabaqueira temos 1.500 funcionários, mas não é só eles, é também os fornecedores que trabalham conosco, porque as barreiras da empresa, o que é a empresa, não é só as pessoas que trabalham diretamente conosco, não é quem vem assim para trabalhar nas nossas instalações, mas é toda a cadeia de valor do desenvolvimento do produto, os nossos fornecedores, os nossos clientes também. Então, quando pensamos em academia, quando pensamos em formação, lo alargamos a todos os que têm interação conosco. Por isso temos criado este ano o T-Lab para concentrar todo o que é formação em parceria com a Academia Portuguesa, com diversas universidades e centros de formação portugueses, para concentrar aí tudo o que é desenvolvimento. Muito bem, muito bem. Passamos aqui ao Zé Val,
que é o diretor de Empreendedorismo e Inovação do IAPMEI. José, eu queria perceber aqui de que forma é que o Instituto Dirige pode contribuir para o crescimento do país e para a atração de talento, e se nesta altura existem algumas iniciativas por parte do Instituto em curso. Queria que me falasse um bocadinho sobre isso. Muito bem. A questão do talento é uma questão recorrente. Há pouco o anterior palestrante abordou uma questão que nós conhecemos desde há muito tempo. Por volta da segunda edição ou terceira do Web Summit em Portugal, nós fizemos um inquérito a todos os financiadores de natureza global. E estávamos convencidos daquilo que foi aqui mostrado, das sardinhas, as pessoas muito simpáticas, e o sol, etc. Pois a primeira opção foi justamente o talento. E, portanto, Portugal produz muito bom talento, é reconhecido internacionalmente, só que, tal como a Europa, o talento não chega. É preciso produzir mais e, nomeadamente, se reter é uma questão um pouco mais complexa, mas também tem os seus caminhos. Nós conseguimos criar 2 mecanismos no IAPMEI que têm importado talento. E talento altamente qualificado, atenção. Estamos a falar de 2 vistos especiais dirigidos a pessoas altamente qualificadas, um para empreendedorismo, que se chama Startup Visa, e outro Tech Visa, que se destina a empresas de base nacional, onde está, por exemplo, aqui a tabaqueira. E, dessa forma, tanto pelo caminho do empreendedorismo, como pelo caminho de essas pessoas muito qualificadas virem trabalhar para empresas de direito português, okay? Podem ser de capital estrangeiro, nós neste movimento, desde 2018, conseguimos importar cerca de 10 mil pessoas. É notável, não é muito conhecido, mas para as empresas que estejam aqui presentes hoje em dia, e as que nos estão a ouvir, efetivamente façam, junto do site do IAPMEI, a certificação como Tech Visa para conseguirem importar aquele talento que nos falta. Portanto, é esse o momento. Nós temos que continuar a trabalhar nesta área. Há também depois um outro mecanismo, o IFICI, de base científica, também para gerar benefício fiscal e, portanto, estamos muito preocupados com a questão do talento. Ok, muito bem. Bom, Portugal e agora, Bruno, vamos aqui falar um bocadinho sobre a Europa e o Parlamento Europeu. E aquilo que eu gostaria de saber é, no fundo, qual é que é o papel que o Parlamento Europeu pode ter na definição de políticas que, no fundo, possam tornar a Europa um continente com futuro, sabendo que hoje em dia as ameaças estão aí, não é? É o Sr. Trump nos Estados Unidos, a China, e pronto, queremos perceber um bocadinho quais é que são. Antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite e obrigado à plateia também. Corro sempre o risco de não saber a plateia heterógena a que me dirijo e, portanto, eu acho que suscitarei muitas perguntas que serão mais alvo da reflexão do que concordo ou discordo em cada um dos temas em particular. Primeiro, sobre a conferência. Eu tenho o hábito de, quando venho a conferências com algum tempo, ir tirando notas para perceber qual é o sentimento da sala e de que forma é que isso também transpõe ou não a efetiva realidade do país ou da Europa com o qual me confronto todos os dias. E o primeiro que me apraz dizer é que eu acho que Portugal fez um caminho extraordinário para chegar a um país ordinário a nível europeu, extraordinário em algumas áreas. E, portanto, eu acho que a memória coletiva é muito importante. O caminho que este país traçou ao longo das últimas décadas é ímpar na Europa, e eu tive a oportunidade de servir uma organização internacional antes do Parlamento Europeu e consigo vê-lo de uma forma muito óbvia. E a forma mais óbvia de como nós o vemos é o gap geracional. O gap no talento, o gap na informação e, verdadeiramente, a forma desfasada como a geração dos meus avós e a minha geração olha para o mundo. E muitas pessoas dizem que isto é mau. É mau no sentido de que não promove uma coesão da sociedade, é mau no sentido de que deixamos pessoas para trás, é mau no sentido de que andamos a várias velocidades. Eu acho que isto é bom se for bem aproveitado, porque significa que olhamos para o futuro com mais esperança. Não era natural que a Philip Morris achasse que Portugal era um hub para desenvolvimento de tecnologia ou para exportação financeira. Não era natural que hoje, do ponto de vista de segurança, muitas empresas pensassem na deslocalização da Roménia, da Polónia e da Estónia para considerarem Portugal como um hub tecnológico, como um hub de sistemas de informação. Como não é natural que, independentemente ou dependente da nossa posição geográfica, nós possamos ser excelentes no mundo. E, portanto, eu vou partir destes 3 primeiros pontos para tentar elaborar sobre aquilo que a Europa deve e pode fazer e qual é o contexto europeu. Primeiro, o que é a Europa, o que é a União Europeia,
como é que ela se situa e onde é que nós nos incluímos. Portugal é um dos 27 Estados-membros da União Europeia, tem um voto no Conselho Europeu, tem 21 deputados ao Parlamento Europeu em 720, mas tem uma pegada que é muito mais extensa do que a sua realidade. Em que é que a União Europeia influi nas nossas decisões nacionais e em que é que ela retira ou adiciona soberania? Ora, ela adiciona no sentido em que ela trata da política comercial dos Estados. Um exemplo real. Hoje Espanha tem, por exemplo, mais liberdade nas suas relações exteriores porque está também protegido pela política comercial da União Europeia, isto é, há uma política comercial bem definida, e ela significa também que podemos utilizar, do ponto de vista global, todo o nosso poder dos 27 Estados-membros de forma mais ágil quando queremos agir. Onde é que a Europa falha? Geralmente na política comercial, em períodos de estabilidade. Onde é que a Europa se supera? Em períodos de instabilidade ou crise. A crise, aliás, a etimologia da palavra crise, do grego crisis, é uma grande oportunidade, uma grande catástrofe, mas no sentido de grande oportunidade. A Europa é sempre, nos momentos de grande oportunidade, o continente que mais se supera. Foi na primeira Revolução Industrial, foi na segunda. Não conseguiu fazer nos momentos de maior estabilidade, isto é, nos momentos de maior paz e pacificação entre povos. Quando é que a Europa voltou a fazê-lo? Ou pelo menos eu sinto do ponto de vista histórico, neste último ano, com a ameaça crescente, não daqueles que nós identificávamos como ameaças, mas daqueles que nós identificávamos como parceiros. Ao mesmo tempo que éramos ameaçados com sanções injustas, do ponto de vista até do diálogo internacional pelos nossos parceiros atlânticos americanos, a Europa assinou, no último ano, mais acordos comerciais do que conseguiu fazer nos últimos 25. Desbloqueia grande parte do acordo com o Canadá, que não é só uma potência do ponto de vista económico, é do ponto de vista geográfico muito importante para o futuro das matérias-primas. Situado a norte dos Estados Unidos da América, mas situado no norte, isto é, no Ártico, que vai fazer todo o corredor circular entre China, Rússia e o continente americano no futuro. Em segundo lugar, Índia. Um acordo parecia impossível. Impossível porque, e é preciso ver qual é o acordo que foi negociado. Ele tem sido muitas vezes criticado na imprensa, mas o acordo que é negociado é muito bom para as empresas europeias. E depois um outro acordo, quando nós estávamos tendencialmente mais por uma relação da OCDE, que tem que ver com os parceiros australianos e, portanto, os parceiros do Pacífico e da Nova Zelândia. Em segundo lugar, onde é que a Europa pode atuar? Do ponto de vista do investimento público. E aqui eu tenho uma crítica muito grave àquilo que é o modelo da União Europeia, que tem que ver com o modelo que nós definimos de investimento público. E deixem-me dar-vos já a primeira nota daquilo que eu acho que deve ser um papel do Estado. Eu vi muitas coisas hoje sobre o Estado. Devo dizer-vos que, sendo eu eleito pelo Partido Socialista, um social-democrata convicto, do ponto de vista europeu, partilho de muitas dessas reservas. A minha geração olha para o Estado com desconfiança, consigo ver onde há coisas bem feitas, e aqui o exemplo da carteira digital das empresas, como a carteira digital é um exemplo muito positivo daquilo que fizemos. Eu dou-vos um exemplo. Nós estamos neste momento a discutir na Comissão de Indústria a criação da European Business Wallet. Só há um país na Europa que já teve, é Portugal. E, portanto, se nós pensássemos arbitrariamente, se eu perguntaste essa sala antes desta conclusão, dir-me-iam Estónia, ou Finlândia, ou algum país nórdico. E, em segundo lugar, só para dar a nota de que eu acho que o Estado tem que ser mais ágil, mais capaz, mais desburocratizado, mas isto vem como uma grande oportunidade, e a oportunidade da digitalização. Agora, essa digitalização tem de ser para as pessoas e para as empresas. 90% dos empregos em Portugal não advêm de grandes empresas. 90% do nosso tecido são pequenas e médias empresas. Se elas não tiverem a par das revoluções que nós vamos promovendo, nós vamos ficar para trás. E última conclusão, onde aqui eu acho que o modelo europeu é importante. Não só nas revisões das regras do Tratado Orçamental, não só nas revisões de como o Estado pode investir publicamente. Isto é, um Estado que eu entendo como catalisador e articulador. Eu afasto-me da lógica de Estado dirigista ou de Estado até investidor ou definição daquilo que as empresas devem ou não fazer. Eu acho que aí o mercado funciona amplamente bem. Mas há muitas vezes, nós olhamos, e Portugal é muito minifundiário se nós olharmos do Tejo para Norte. Sim. Eu que sou do Norte consigo vê-lo mais concretamente em muitos exemplos da vida industrial. Mas a Europa também é muito minifundiária. Um relatório que começa como um relatório bom, acaba com um relatório mais ou menos porque tem 20 emendas, porque os nórdicos acham que é importante incluir uma menção a que a energia deve ser predominantemente elétrica e renovável. Portugal acha que fica para trás se não disser lá que, bem, então devemos adicionar aqui o critério geográfico porque senão o investimento não chega a Portugal. Os alemães acham bem, mas então é preciso colocar o critério da excelência porque acham que têm os melhores engenheiros do mundo. E o relatório que era bom passa a ser um relatório mais ou menos porque tem de agradar a toda a gente. Ora, o exemplo europeu é o exemplo que também nós vemos em Portugal. Há uma dificuldade na ação, no imediatismo da ação, porque nós estamos pouco
preparados para errar. E acho que é aqui que nós temos o grande diferencial com os parceiros do outro lado do Atlântico. Capital de risco. Alguém me dizia na Califórnia este verão, money flows where money grows. O problema não é o capital, não é o dinheiro. Hoje investimos tanto nos Estados Unidos como os Estados Unidos investem cá. O problema é adaptação, período de adaptação, estabilidade e resistência ao risco. E aqui nós falhamos. Dou 2 dados e concluo já a minha intervenção. Nós temos 30% das startups mais bem-sucedidas na Europa que vão para os Estados Unidos porque acham que não há mercado aqui. E não é por falta de pessoas, é por falta de integração, por falta de capital. Mas 3% das patentes, apenas 3% das patentes a nível mundial de inteligência artificial são desenvolvidas na União Europeia. Foi aqui que desenvolvemos a primeira tese académica que nos levou à descoberta da inteligência artificial. Descobrimos agora que até nas cryptocurrencies foi um europeu, aliás, um membro da União Europeia, porque o Reino Unido estava na União Europeia, que o desenvolveu. Mas é muito difícil nós conseguirmos captar este talento cá. E a minha pergunta, se calhar para a próxima resposta, é mesmo porquê. Ok. O Bruno falou aqui há pouco do papel do Estado. E eu gostaria de saber como é que podem as agências do Estado ajudar a criar melhores condições para aumentar o ID das empresas, incluindo, obviamente, as PMEs. Muito bem, esse é um ponto muito interessante porque tem de se interpretar o que é ID, efetivamente, em termos de ambiente empresarial. E nós vimos de um passado em que a investigação e desenvolvimento era pura, era uma coisa que se passava a nível laboratorial, etc. E, de facto, o que interessa aqui, temos estado aqui a manhã toda a falar em criação de valor, é efetivamente como é que nós aplicamos isso ao valor económico. De facto, hoje temos aqui um perfil que foi traçado pelas agendas mobilizadoras que tiveram esse mérito, de juntar grandes empresas, PMEs, centros, o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, etc., laboratórios, etc., para, efetivamente, desenharmos um novo perfil da empresa portuguesa. E, portanto, esse aspecto veio permitir que e está a permitir neste momento, foram envolvidos uns milhares de milhões de euros, que se desenhem condições para que, por exemplo, um dos objetivos é atingir os 3% em investigação e desenvolvimento do PIB. E é o facto que temos estado a conseguir, e nomeadamente isto nasce numa ação PRR, mas no 2030 houve uma ação mais dirigida, mais envolvente da mesma natureza, chamadas, enfim, no vulgo mini-agendas, e de facto as empresas devem estar preocupadas porque é um fator inegável de inovação, obviamente. Tudo o que é crescimento passa pela inovação, tudo o que é competitividade passa pela inovação e, efetivamente, a partir do momento em que a ID consiga colaborar, e pode não ser uma investigação radical, pode ser incremental, pode ser feita em laboratório ou não ser feita em laboratório, ou pode ser feita em parceria. Portanto, é um fator inultrapassável para a competitividade do nosso tecido empresarial. Muito bem. Marcelo, a regulação, como nós temos visto aqui hoje, durante o dia, começou no Paulo Macedo e acho que basicamente atravessou todas as apresentações e todos os painéis, por norma é sempre a última a adaptar-se às transformações. Ou seja, há também a questão da inovação, a questão da velocidade do mundo atual e, no fundo, muitas vezes acaba por ser lastro, um peso, que no fundo que não permite avançar mais rápido. O que é que pode e deve mudar nesta área? Todos os sectores têm grande peso em termos de regulamentação e a indústria evolve muito mais rápido muitas vezes do que a regulamentação consegue fazer. Eu acho que a única maneira realmente de achar uma sinergia é no diálogo. E eu acho extraordinário ter juntos as empresas, o governo, os representantes, porque é fundamentalmente no diálogo que se consegue achar as regulamentações que podem acelerar o desenvolvimento na direção que queremos, não? Isolado a indústria ou isolado o governo e as regulamentações da União Europeia é impossível avançar, porque há desconhecimento de onde se quer ir. Eu acho que nisso
Paradoxalmente, eu vejo, no caso de Portugal, eu vejo um diálogo entre as instituições e as empresas, uma preocupação de entender os setores industriais e o impacto das regulamentações nas diferentes indústrias. Isso, são 3 anos que estou aqui em Portugal e eu vejo de uma maneira positiva com respeito a outros países. Claro que todos podemos melhorar, claro que se poderia fazer definitivamente melhor, mas eu acho que a única maneira em la que se pode acelerar o investimento, o desenvolvimento, como já referia, Portugal tem muito talento e a maneira de que esse talento realmente possa florescer é com investimento e com inovação. E isso tem a ver também com as regulamentações, sem dúvidas, porque inovação, por definição, são coisas novas, são coisas que não foram reguladas, são coisas que em outras partes do mundo acontecem e depois se regulam. No caso europeu, normalmente é mais regulação antes da inovação chegar. Mas se resolve só com o diálogo, que quer dizer os governos escutando as empresas, os diferentes setores e chegando a lo que é a regulação, seja a nível local, português, que a nível europeu, porque como sabemos muitas partes das regulamentações vêm a nível europeu, é só nesse diálogo que se consegue resolver. Mas eu nesse sentido sou positivo. Então, com diálogo, as coisas são capazes Sim, de sim. serem resolvidas. Pronto. Bruno, e agora voltamos aqui à questão da Europa, porque Bruxelas parece estar muitas vezes longe da realidade das empresas, sobretudo das mais pequenas. E muitas medidas que são aprovadas de Bruxelas parecem um bocadinho desfasadas das realidades dos países. Obviamente que estamos aqui a falar de 27 realidades sociais e económicas diferentes. E o que é que se poderia fazer para resolver esta questão? Não sendo uma million-dollar question, obviamente. Claro, eu acho que ela é tão abstrata que não pode exigir da minha pergunta uma... vamos ver, talvez de forma mais concreta é mais fácil, porque eu não consigo falar nem do alinhamento, nem da proximidade de uma forma genérica. Do caso da tabaqueira. A tabaqueira tinha problemas concretos com a regulação, seja ela industrial ou de tributação. Nós dialogamos com a tabaqueira e entendemos o que era melhor do ponto de vista do enquadramento europeu e do ponto de vista da tabaqueira. E a seguir falamos com a indústria da siderurgia portuguesa. Quais são os desafios? O que é que precisa? Ou seja, cada um dos setores tem necessidades muito específicas. E se eu me conseguir colocar do lado da indústria, a resposta é muito simples. É todo o investidor, todo o empresário, todo o trabalhador quer a sua empresa mais produtiva, mais lucrativa e um ambiente, um bem-estar mais qualitativo para quem lá trabalha. E, portanto, não pensa necessariamente, bem, o Marcelo quer vender e a tabaqueira querem vender mais tabaco, mas depois, do ponto de vista do regulador, há quem pense, bem, mas de que modo é que isto afeta o sistema de saúde? Como é que precisamos de o financiar? Tudo isto está interligado. Eu acho que é aqui que a política e a indústria têm que ser simbióticas. Isto é, uma não deve ser auspiciosa ao ponto de dizer a outra o que é que deve fazer, mas devem procurar dialogar e já agora dialogar de forma honesta. O que é que eu sinto muitas vezes? Que há uma aptidão muito grande a dizer que sim, sem saber se se pode efetivamente resolver, e há uma resistência muito grande às vezes a explicar, não é dizer que não, mas é explicar quais são as dificuldades de cada parte. Eu acho que isto é muito importante se nós olharmos sobretudo para a inovação. No outro dia falava com o embaixador dos Estados Unidos para a União Europeia e sintetizamos a conversa da seguinte forma. Eu dizia-lhe, eu acho que vocês do lado americano olham muito para o setor empresarial de uma forma que é o que é que não podemos fazer, e as empresas europeias olham para a regulação europeia e pensam o que é que nós podemos fazer. No caso da inteligência artificial, as empresas começaram nos Estados Unidos a fazer e agora começa-se a falar de que forma é que precisamos de regular ou minorar os efeitos negativos. Na Europa, uma empresa que queira começar o seu modelo tem de olhar primeiro para a regulação e perceber o que é que pode fazer. Ora, isto para a inovação é exatamente o contrário daquilo que a inovação deve ser. A inovação tem que ser disruptiva. A última grande tese económica que eu li e que subscrevo integralmente, e que aliás propus aqui há umas semanas também em Portugal, num artigo para o Expresso, tem que ver com a criação de um grande fundo nacional para a inovação e que ela seja totalmente acoplada a uma tese de disrupção criativa. Basicamente pega na tese de destruição criativa do Philippe Aghion de 2025, que foi Prémio Nobel, que diz exatamente o seguinte: nós precisamos de empresas que se ajustem ao mercado, isto é, não é mau nós termos trabalhadores a saltarem de umas empresas para as outras, desde que isso signifique aumento de rendimentos.
Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de ter apoios claros para garantir que, tal como nos Estados Unidos ou na República Popular da China, o Estado tem um papel essencial no apoio à inovação. Isto é, não é o Estado a dizer para onde é que as empresas devem caminhar, mas é o Estado a apoiar o risco. E se eu vos perguntar quais são as políticas públicas industriais em Portugal que foram mais bem-sucedidas ao longo dos últimos 30 anos, foram as políticas onde o Estado subsidiou o risco. Não subsidiou aquilo que já era lucrativo, não subsidiou aquilo que era preciso ser emergencialmente apoiado, no sentido, imaginemos que agora precisamos a Comissão Europeia falava ontem dos inversores elétricos, portanto, a grande parte deles importados da China, e que agora temos de produzir mais europeus. Bem, isso é um problema para o mercado. Mas nós há 20 anos pensamos de que forma é que um mix energético precisava de ser alterado e de que forma é que nós o fizemos subsidiando o risco. E concluindo com aquilo que dizia a co-CEO da Galp durante esta manhã, eu estou em absoluto acordo e eu pertenço a um grupo político que é preocupado com o ambiente, portanto ecologista, e preocupado com a inovação e preocupado com as pessoas socialmente. Mas nós temos de olhar para estas matérias de forma muito pragmática. Eu sou mestre em Engenharia Mecânica, o meu mestrado foi em Energia. Não é possível nós olharmos hoje para Portugal, para o mundo ou para a Europa e acharmos que nós vamos sair de hoje para amanhã da dependência de combustíveis fósseis. E, portanto, quando nós falamos de combustíveis fósseis, nós temos de pensar estamos a falar da independência de combustíveis fósseis ou estamos a falar de independência da importação de combustíveis fósseis de outras geografias? E quando falamos de matérias raras, temos de olhar para o potencial português. E é aqui que eu vejo o grande potencial. Nós temos a terceira maior zona económica exclusiva da Europa, uma das maiores do mundo, e nós temos os Estados Unidos a darem avisos sérios à União Europeia, o seu principal aliado, principalmente dependentes de uma questão que se chama Groenlândia. E porquê? Porque há matérias raras na Groenlândia que são exclusivas e decisivas para o desenvolvimento tecnológico. Portugal tem a terceira maior zona económica exclusiva e não tem sequer um mapeamento feito dos recursos que tem debaixo do mar, que na verdade é terra. Bom, extraordinário. Eu tinha aqui uma última pergunta, que era 1 minuto para cada um, mas vou reduzir para 30 segundos. E sendo assim, em apenas 30 segundos, qual é a característica que faz de Portugal um país extraordinário e porquê? Marcelo, podemos começar por si. Para mim são os portugueses. Para mim são os portugueses. Falou das pessoas, eu surpreendi-me da qualidade do talento, da cultura e da capacidade de inovar que tem em Portugal, mas mantendo esse core de quem é o português. E o português consegue fazer muito com pouco, que também é outra característica que eu consigo ver dos portugueses. Não são as pessoas, sem dúvidas. Muito bem. José? Eu tendo a dizer o que disse aqui o Bruno, porque de facto a qualidade está nos portugueses. Agora é preciso fazer mais. Os portugueses sofreram no bom sentido, um processo muito evolutivo nos últimos 20 anos. Se nós formos para a filosofia do José Gil, há 20 anos os portugueses não se inscreviam. Okay? E hoje têm essa noção de que é preciso atuar, é preciso proatividade e é preciso também juntar as forças e não sendo o Estado nenhum substituto das empresas, sendo as empresas um motor da economia, temos de juntar tudo aquilo que hoje falámos aqui, desde a simplificação, desde a desburocratização, do papel da inteligência artificial, que é extremamente crítico neste momento para empresas, e falta dar um passo, deixando-me dar esta parte, que é juntar o que são as startups com o tecido empresarial, nomeadamente o tecido empresarial mais tradicional, mais PME, que é para conseguirmos integrar esta questão. A inteligência artificial deu um salto enorme, de generativo para este ano para a agêntica, e de facto as PMEs têm de ser preparadas para isso, e hoje ouvimos aqui até por parte da arte o esforço que estamos a fazer. Portanto, esse esforço coletivo, não esquecendo a clusterização, nós lidamos com clusters de competitividade no IAP-MEI também, juntar as forças para que os portugueses façam ainda muito melhor e sejam mais extraordinários do que têm sido nos últimos anos. Bruno, 30 segundos. Não tenho muito a acrescentar. Talvez deixem os mais jovens falhar. Uma mensagem muito importante é deixar que esta geração mais nova e as gerações mais novas que ainda nem sequer nasceram possam falhar. Porque o salto qualitativo que nós demos na educação é precisamente para isso. É confiar, é o princípio da confiança, tal como ele deve existir no Estado, em vez de desconfiarmos todos uns dos outros. É uma coisa que eu tenho aprendido agora, não é? O Estado ainda tem uma desvantagem competitiva face às empresas, que é em cima da contratação, tem a contratação pública, depois tem o Tribunal de Contas, depois tem... O Estado primeiro consiga fazer uma coisa já é uma dificuldade. Portanto, há um princípio de desconfiança perante o agente público. O agente público é mal intencionado e, portanto... E eu acho que nós temos geralmente também esse princípio de desconfiança na sociedade. E nós, se conseguirmos passar essa barreira cultural, de acreditarmos que o outro pode fazer melhor,
acreditarmos na nossa sociedade e no esforço que nós fizemos, eu acho que nós vamos dar um salto qualitativo muito grande. E de resto, eu já acho que Portugal é um país extraordinário e espero que continue a ser. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, José. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado aos três pela vossa participação e partilha de ideias. E curiosamente, as últimas palavras que o Bruno disse têm a ver exatamente com o título da apresentação que o Pedro Brito vai fazer. E, portanto, para encerrarmos esta 30ª Conferência Executiva da AGES, temos o maior gosto e o prazer em contar com Pedro Brito, Associate Dean e CEO da nova SBA Executive Education, e que nos traz uma apresentação que tem como título Do Potencial à Escala, quando a ambição se torna coletiva. Pedro Brito, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Bem, bom dia a todos. Eu durante esta apresentação, eu não sei, tive assim vários moods. Eu tive um bocadinho de ansiedade, frustração e até um bocadinho de pressão durante esta manhã. Mas de facto nós ouvimos várias coisas, quer como é que Portugal pode ser extraordinário e ao mesmo tempo o quão mal Portugal ainda consegue estar. Gostei muito dos painéis, eu acho que aprendi muito mais do que aquilo que estava à espera relativamente ao que Portugal tem vindo a fazer, quer no setor público, quer no setor privado. Mas eu gostaria de trazer uma dimensão um bocadinho diferente daquela que foi apresentada, que tem a ver com a mentalidade de ambição que existe ou que pode faltar ainda a Portugal. Eu não sei se vocês sentem isso, mas Portugal tem um nível de ambição relativamente reduzido, sobretudo porque muitos de nós pensam sempre pequenino. O benchmark é sempre o bairro, nunca é o que nós podemos ser no seu máximo potencial. Sobretudo, tentamos fazer isto do ponto de vista individual em vez de fazer isto de forma coletiva. Apesar de tudo, temos coisas extraordinárias. Eu fico no final e vou partilhar algumas coisas que foram apresentadas já quase em lógica de resumo, que também tem esse objetivo. Portugal tem alguns aspectos que eu acho que são particularmente interessantes, nomeadamente a segurança e estabilidade. O Dr. Paulo Macedo falava nisto no início, em sétimo lugar como o país mais pacífico do mundo, uma localização geoestratégica única, infraestruturas de classe mundial, e este governo tem feito um exercício muito interessante, sobretudo do ponto de vista regional. Falou-se muito do talento também, em particular destaque que somos o 6º país com maior nível de proficiência na língua inglesa, que para todos os efeitos é bastante relevante. Falou-se da questão da tecnologia também, da conectividade digital. Do ponto de vista de sustentabilidade também foi um dos temas do nosso painel, do segundo painel desta manhã. O ecossistema tecnológico e inovação, o José Val falou na questão do Web Summit, que vem aqui referir também. A qualidade de vida, apesar de muitas vezes nós queixarmos, temos uma qualidade de vida comparavelmente com muitos de outros países invejável. Ainda assim, nós pensamos muito pequenino, muito abaixo daquilo que é o nosso potencial, sobretudo quando olhamos para as empresas. E quando olhamos para as empresas, pensem não nas grandes empresas que estão aqui hoje representadas, mas nas pequenas e médias empresas. Há muito aquela ideia de que prefiro ir sozinho. Eu até tenho uma boa ideia, mas prefiro guardá-la na gaveta para todo o sempre, do que alguém pegar na ideia e executar a ideia. Ela vai ser executada, é uma questão de tempo e de recursos. A questão é que nós não nos unimos para criar escala e poder ir para mercados que jamais iríamos sozinhos. E aquilo que eu vejo muitas vezes. E vejam o tema das associações e uniões, não do ponto de vista formal, mas mais do ponto de vista conceptual. Mas ainda assim, uma nota de rodapé. Nós hoje temos 993 organizações, 13 confederações e mais de 900 associações em Portugal. Os próprios líderes destas áreas dizem que é demais, comparativamente com as congêneres europeias. Não significa que não tenhamos muito boas confederações e associações, porque as temos. E que são benchmark internacional, com quem nós temos parcerias muitíssimo fortes, mas a verdade é que o conceito de associação, e agora estou a falar mais conceptualmente em jeito de provocação, é muito de envolvimento, é o network, são os eventos, são relatórios que às vezes ficam na gaveta, mas que depois não há efetivamente uma partilha de risco. E quando eu olho para o tema da união propriamente dito, não é envolvimento, é comprometimento. É ganhar escala e isto exige cedência. Cedência daquilo que é o meu produto, o meu conhecimento, o meu segredo, para ganhar uma escala, para poder ter acesso a capital, ter acesso a talento, poder ir para mercados que jamais iria sozinho. Em Portugal, tal como na União Europeia, nós temos 99% das nossas empresas são pequenas e médias empresas, mas 95% são microempresas, para não dizer nanoempresas. São empresas de sobrevivência, não são de escala. E aí sim nós estamos abaixo daquilo que é... Temos muitas mais microempresas do que a União Europeia.
Isto faz com que nós não tenhamos escala para poder competir no mercado global. Nós temos um projeto já há cerca de 3 anos, desde 2023 lançámos uma iniciativa chamada Voice Leadership. Algumas das pessoas que aqui estão são parceiras, portanto jamais faríamos sozinhos porque não temos capacidade de o fazer. Empresas como a Philip Morris, como a própria IAPMEI, do ponto de vista institucional, têm dado um apoio fundamental para formarmos 4.000 empresários de pequenas e médias empresas para aumentar a produtividade do nosso país. Naturalmente 4.000 empresas são muito pequeninas, mas ainda assim estamos a falar de empresas que têm uma mediana de volume de negócios muito superior àquilo que é a mediana nacional de pequenas e médias empresas. Se eu vos fizer a pergunta, qual é que é o valor médio, a mediana do volume de negócios de pequenas e médias empresas em Portugal, vocês diriam, estão a pensar, 1 milhão, 2 milhões, são 200 a 250 mil euros. São empresas de sobrevivência. E as empresas que estão a participar nesta iniciativa, ainda assim, têm uma faturação anual de 800 mil euros. E quando perguntamos qual é que é a tua ambição para os próximos 3 anos do ponto de vista de volume de negócios, a resposta é 20%. É 1 milhão de euros. Este é o nível de ambição que temos. E atenção, estamos a falar de, maior parte, são licenciados, mestrado, são pessoas que até já têm mundo, mas têm uma mentalidade muito individual. É a minha pequena e média empresa. E isto é uma preocupação porquê? Porque é uma mentalidade de crescimento por percentagem pela base, não de múltiplos. Não há aquela pergunta de então e se eu crescer 3, 5, 10 vezes mais no próximo ano ou nos próximos 3 anos? Esquece, é impossível. Mas e se for possível? O que é que precisas? É capital? É tecnologia? São pessoas? Eu acho que as pessoas nem sequer ousam fazer perguntas difíceis como esta, que permitem de facto escalar e mudar efetivamente o panorama nacional. É evidente que existem depois ótimas desculpas para que isso não aconteça. A nossa política laboral e lei fiscal é péssima, o IRC não valoriza o sucesso dos empresários portugueses. Sim, mas há um teto invisível que é muito mais forte do que todas estas desculpas, que está intimamente relacionada com o medo de perder aquilo que eu já alcancei. Muitos dos empresários de pequenas e médias empresas têm medo de perder aquilo que já conseguiram. Estão em modo de sobrevivência. E nas últimas 4 décadas, aquilo que aconteceu, quando veio o dinheiro europeu, enquanto muitos países, como a Irlanda, investiram em tecnologia, na reindustrialização, criando muito mais valor acrescentado, empregando pessoas de altíssimo nível do ponto de vista técnico, com salários muito superiores, Portugal apostou em setores de bens não transacionáveis. Turismo, serviços, restaurantes, cabeleireiros. Aliás, em jeito de brincadeira, eu não sei o que é que acontece no Chipre. O Chipre tem o maior rácio de cabeleireiros per capita. Não se riam, nós estamos em 3º lugar. E a questão é, ninguém vem de França ou de Espanha cortar o cabelo. E, portanto, se nós não tivermos cada vez mais indústrias e empresas do setores de bens transacionáveis, dificilmente conseguimos ganhar escala. Isto tudo leva a índices como o índice de competitividade do IMD, que é lançado todos os anos. Eu destaquei aqui 3, eu gostava de destacar aqui 3 que são os menos bem pontuados, se virem que a eficiência do negócio, produtividade, literacia financeira e práticas de gestão. Os nossos empresários não têm boas práticas de gestão, têm pouca literacia financeira, não compreendem como é que podem ser mais produtivos. E depois, no final do dia, ficamos surpreendidos porque é que os salários em Portugal são tão baixos e têm uma evolução também ela bastante pobre ao longo dos anos. Mas o mais preocupante é que 75% dos trabalhadores ganham até 1.000 euros. Quando comparamos com as suas congêneres, em particular a Irlanda, que há 2 décadas estava par e passo com Portugal, que tem uma remuneração de 2.391. Não tem nada a ver. A coisa que mais me aflige, sobretudo representando uma escola, é quando perguntam e fazem este statement: Portugal tem um problema de retenção e talento jovem. E que o problema é do governo e o problema são das escolas, não têm capacidade de reter os seus talentos. Fazem a sua formação para exportar. Os talentos querem 3 coisas: carreiras rápidas, recompensa adequada e projetos interessantes. Quando temos empresas de pequena dimensão, e mais uma vez, não pensemos naquele 1% de grandes empresas. Vamos pensar nas 99% de empresas que são as PMEs, que são de pequena ambição, têm pouca ambição e às vezes pouca criatividade. Como é que podem atrair jovens? Porque há pouca literacia também. Eu vou-vos dar um exemplo. Se várias empresas do mesmo setor se juntassem para exportar para a Alemanha,
um país que jamais iriam conseguir sozinhas exportar, porque é que não vão buscar um aluno que estuda cá, que conhece o país, que até pode ter um estágio cá em Portugal e lhe dão equity para ele poder lançar o negócio no mercado alemão? A um custo menor, mas com um parasocial que permita gerir o risco de outra forma. Mas, se eu juntar 3 empresas, naturalmente tenho um acesso a capital e uma redução de risco muito maior. Não queremos. Temos medo. Portanto, andamos sempre a pensar em pequenino e nunca em escala. E por isso aqui, numa nota final mais positiva, espero, como é que nós podemos promover uma mentalidade de ambição coletiva e passa por todos. Eu gostei muito de ouvir várias pessoas hoje que falavam sobre todos nós temos um papel nesta equação. Não há uma bala de prata. Aliás, eu estava a ver aqui o logotipo da conferência, eu não sei se foi por acaso ou se foi simplesmente para dar jeito, mas onde diz Portugal, o tu está ali assim destacado. Eu acho que cada um de nós tem um papel muito importante. Como cidadãos, cada um de nós pode fazer coisas muito pequeninas. Eu costumo dizer que o céu está na terra. Coisas como conhecer uma pessoa todas as semanas que me ajuda a ganhar perspectiva do setor ou do mundo. Eu fiz durante muitos anos headhunting, fiz executive search e tinha aquela mania de ir ao LinkedIn e conhecer pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, do país ou fora. Ainda hoje tenho esse hábito, faço ping. É um bocadinho awkward, às vezes as pessoas perguntam, mas que raio é este tipo que me está a contactar? Mas quando consigo, que é todas as semanas, by the way, vou ganhando perspectiva do mundo de coisas que eu jamais conseguiria fazer no meu dia-a-dia, no meu bairro, na minha empresa. Ou ler coisas diferentes, ou simplesmente lemos pouco. Ler filosofia, ler tecnologia, ler coisas fora daquilo que é o nosso setor de atividade, não deixar as ideias na gaveta. Enquanto pais, o que é que podemos fazer nas nossas famílias? Uma das coisas que eu acho que é mais importante é incentivar a ambição desde muito cedo. O que acontece muitas vezes é que nós procuramos cultivar uma cultura de segurança e estabilidade nas nossas famílias, nomeadamente dos nossos filhos. Quando o meu filho, há uns anos atrás, diz, pai, eu queria investir em NFTs, e eu, em NFTs, eu não sabia o que era. Ele disse, olha, explicas-me exatamente o que é, fazes-me um curso a mim e depois logo vemos. Ele queria investir 1000 euros. Eu disse, puto, estás maluco. Portanto, ele veio ter comigo, fez-me um curso, investimos 300 euros, perdemos tudo. Não interessa. Testámos, aprendemos os dois e isto cria um nível de perspectiva ao meu filho completamente diferente daquele que seria, não, ponto. Estabilidade. Estabilidade não vai lhe permitir crescer e ganhar mundo. A mesma coisa que expor a família a diferentes contextos, novas culturas dentro ou fora do país e substituir uma linguagem limitadora por uma linguagem mais de exploração. Aquela coisa do, não compliques, ou é bom o suficiente. Não é. Como é que nós podemos fazer do bom o extraordinário todos os dias? As empresas, e aqui vou separar grandes empresas de pequenas e médias empresas. As grandes empresas têm que definir metas mais ambiciosas, não por atividades, aquela coisa que eu vejo às vezes nos objetivos anuais, que é, às vezes os objetivos anuais estão por atividades. Tens que fazer não sei quantas, não sei o quê. Não, isso não interessa nada. O que interessa é o outcome final. Top line, bottom line, coisas que são tangíveis. Porque todos os dias a estratégia muda. E nós temos que ter a capacidade de dar autonomia aos adultos que são os nossos colaboradores para seguir esses outcomes. Pensar no premiar o risco. Mudar modelos de bónus para premiar quem tenta de novo e não apenas quem cumpre o plano. O Marcial Nico está aqui da Philip Morris. Lançaram, na altura que estavam a mudar o seu modelo de negócio do tabaco combustão, o tabaco de cigarros normais, para o IQOS e os vapings, as equipas tinham que mudar por completo o seu modelo de negócio. E criaram uma linha que premiavam também as pessoas que testavam, mesmo que errassem. Chamava-se Test and Learn, Even If You Fail. Dar oportunidade às pessoas de errar, como o Bruno estava a dizer há pouco. Nós temos que dar oportunidade às pessoas, não só aos jovens, de errar. Pequenas e médias empresas, abandonar a lógica de sobrevivência para pensar em escala, profissionalização da gestão, que é algo que nós temos vindo a procurar fazer com as PMEs, não só com formação, mas com mentoria. Nós hoje temos uma rede de 600 mentores a nível nacional que generosamente, custo zero, oferecem o seu tempo para apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas. Uma das coisas que eu acho que faz sentido, fusões e parcerias, que o Estado aqui tem um papel absolutamente importantíssimo. Não falamos muito dos mídias. Os mídias têm um papel educativo tremendo. Mais do que simplesmente mostrar as tragédias que são muito atrativas para quem consome televisão, cada vez mais deviam ter um papel educativo sobre o que é que se pode fazer em conjunto para ganhar escala. Os governos, falou-se bastante sobre este tema. O Bruno falava de algo que eu não podia estar mais de acordo, que é
os incentivos que devem existir por parte do Governo é de incentivar risco. É onde, de facto, pode existir uma grande diferença. E risco exige que as empresas tenham menos fricção, do ponto de vista dos litígios administrativos, como o Dr. Paulo Macedo, mais de 847 dias que demoram a resolver um litígio administrativo, é 2 vezes superior à média europeia. O IRC também, temos que premiar o sucesso das empresas, mas às vezes são coisas mais simples, como é que eu posso, enquanto governo, incentivar fusões para ganhar escala e podermos ir para mercados globais, premiar a escala. As associações, mecanismos de compromisso, não pensar apenas na lógica associativista de eventos, network, relatórios, que é importante. É cada vez mais exigir aos associados que, para estar e ter presença na associação, tem de existir um comprometimento. Não é um envolvimento, é comprometimento com KPIs completamente diferentes. Caso contrário, vamos continuar a aumentar o número de associações sem o impacto que de facto devíamos ter. As escolas, naturalmente, temos que garantir que cada vez mais envolvemos as comunidades que inclui não só alunos, governo, as associações, PMEs, não só para garantir que aproximamos os jovens àquilo que é a realidade nacional, trazendo benchmarking aos jovens para ganhar mundo, mas acima de tudo garantir que os nossos executivos têm uma mentoria que lhes permitam ter uma perspectiva muito para além daquilo que é o nosso bairro. O bairro no sentido mais metafórico do que outra coisa. Por isso, em conclusão, aquilo que, quando me pergunta qual é que é a tua visão, tens alguma visão? E falava com o Ricardo no almoço, mas se houvesse uma visão para Portugal, o que é que seria? A visão é mais simples do que aquela que nós imaginamos. É dar pequenos passos para um Portugal extraordinário, pequenas decisões que começam em casa, em nós, nas nossas pequenas e médias empresas, nas grandes empresas, nos mídias. Se todos contribuírem com estes pequenos passos, nós podemos criar a escala. E a escala é que pode mudar Portugal. Por isso, a minha mensagem é Portugal extraordinário, mas tem que ser juntos. Obrigado a todos. Muito obrigado, Pedro, pela tua intervenção. Só uma nota: há mídias e mídias, está bem? Há mídias que dão desgraças e há mídias que transmitem coisas boas. Muito agradeço a tua intervenção e que tem um conjunto alargado de temas e reflexões que realmente sobre os quais devemos debruçar e atuar. E mais uma vez temos tudo para ser extraordinários. Bem, chegamos assim ao fim da 30ª Conferência da Executive Digest. Ao longo desta manhã contámos assim com a partilha de boas práticas, opiniões, visões, planos de diversas personalidades para que Portugal possa continuar a melhorar, crescer cada vez mais e mais depressa. Façamos os votos para que todos, em conjunto, como o Pedro dizia, tenhamos a capacidade de colocar em prática estas ideias e planos, pois só assim podemos ser e podemos mesmo ser um país extraordinário. Na Executivo da Digest iremos dar continuidade a este projeto, aprofundando e incentivando a concretização destas ideias. Não queria mais uma vez deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, apoios, oradores e a todos os que estiveram a assistir a esta conferência, aqui ou aí, e contámos com 54.317 pessoas, portanto, a assistir a este streaming, que é fantástico, muito obrigado. E, portanto, queria agradecer a todos a vossa presença também aí. Esperamos que a conferência tenha sido do vosso agrado e que realmente tenha trazido coisas boas para Portugal crescer e ser um país extraordinário. Muito obrigado a todos.